Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Miguel Gonçalves, coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. E começamos a edição desta semana com estudos e observações sobre estrelas. É verdade, e um estudo que vem baralhar um bocadinho alguns outros estudos que falavam sobre a radiação energética que as estrelas emanam em determinadas alturas das suas vidas e qual a consequência desse tipo de radiação para as próprias condições para albergar a vida, os planetas que possam orbitar essas estrelas. E este estudo vem falar sobre raio-x. E quando se fala em estudos de estrelas com raio-x, há logo dois telescópios que são absolutamente fundamentais para ler, para registar a turbulência de raio-x das estrelas. Falamos do Chandra, da NASA, e do XMM Newton, da ESA, Agência Espacial Europeia. Juntaram-se os dois, então, para fazer este estudo que nos conta mais ou menos o seguinte: estrelas com uma massa parecida com o nosso Sol, ligeiramente menor, ligeiramente maior do que o nosso Sol, qual é a relação da sua atividade raio-x ao longo da sua vida? O raio-x é particularmente interessante porque é um indicador, precisamente, da atividade magnética das estrelas. Porque os raios-x têm origem na coroa solar, na coroa das estrelas, ou seja, é uma camada muito fina, muito quente, e que resulta, esta radiação raio-x resulta da interação entre o campo magnético e, precisamente, o gás muito quente, muito turbulento que está nessa zona das estrelas. E, portanto, quanto maior for a medição de raio-x, mais intensos for esse raio-x, é maior também a turbulência magnética, a força do campo magnético, precisamente dessas estrelas. E então, estes dois telescópios examinaram, durante algum tempo, 24 estrelas com massas parecidas com o Sol e com uma idade de aproximadamente de 1.000 milhões de anos. Estrelas relativamente jovens. O nosso Sol tem cerca de 4,5 mil milhões de anos. E então, e o que é que diz, de uma maneira surpreendente, este estudo? Diz que a atividade magnética destas estrelas jovens diminui muito drasticamente num curto período de tempo. Ao contrário dos estudos anteriores, que diziam que esta forte atividade magnética que nos é indicada pelos raios-x se prolonga mais no tempo, e isso pode não ser vantajoso, obviamente, para criar condições de vida em planetas próximos a estas estrelas, porque os raios-x e os raios gama, como nós também, ultravioleta, aliás, como nós conhecemos aqui no nosso planeta, não são muito amigos propriamente da vida. E então este estudo diz precisamente o contrário. Diz que nestas 24 estrelas jovens, com massas parecidas com o Sol, o campo magnético decresce muito rapidamente, abrindo, no fundo, tempo e condições muito maiores do que aquilo que se pensava para que estas estrelas possam ter condições, ou pelo menos possam não prejudicar o aparecimento de vida à volta em planetas à volta destas estrelas. E, portanto, lança aqui um bocadinho de confusão boa, como é óbvio, científica, para discutir sobre as condições de habitabilidade que possam ter este tipo de estrelas. Mas, olha, já que estamos numa maré, digamos, de ondas energéticas, de estrelas energéticas, deixa-me dizer-te que esta semana, aliás, foi também apresentado quase como um outro espécie de recorde do Guinness da astronomia. Foi descoberto o segundo pulsar mais rápido nós conhecemos até ao momento. Pulsar corresponde à fase posterior à explosão de estrelas de grande massa. Quando nós temos estrelas de grande massa que explodem, depois o seu núcleo fica muitíssimo denso. Imagina uma estrela com a massa do Sol, mas que ocupa o tamanho mais ou menos de uma cidade como o Porto ou Lisboa. Portanto, estrelas muito densas. Quando essas estrelas rodam muito rapidamente sobre si própria, estamos a falar então de um pulsar. E quando o pulsar está direcionado para a Terra, no fundo a sua radiação está direcionada para a Terra, nós conseguimos ver isto como se fosse um farol, autenticamente. É mais ou menos esta ilustração que estamos a ver. Este pulsar em particular é um pulsar que os astrónomos carinhosamente chamam uma viúva negra. Porquê? Porque este pulsar alberga, no fundo está dentro de um sistema binário, tem ao seu lado uma companheira, e este pulsar, esta estrela, foi ao longo do tempo sugando a matéria da estrela companheira. E isso aumentou também a sua rotação. Qual é a rotação deste pulsar? Estamos a falar de 42 mil revoluções por minuto. Portanto, podes imaginar o dantesco que é termos uma estrela tão densa, do tamanho de uma cidade, a girar sobre si própria 42 mil vezes por minuto. Porquê é que este número é interessante? Este número é interessante porque a teoria diz que os pulsares podem rodar até cerca de 72 mil rotações por minuto. Se ultrapassar esse valor, eles pura e simplesmente explodem, autenticamente. O pulsar mais rápido que nós conhecemos até hoje atingiu hoje 43 mil rotações e, portanto, estamos ainda muito longe do limite teórico. Não encontramos ainda pulsares que rodam mais rapidamente. A pergunta óbvia é, porquê?
ainda não temos propriamente uma resposta para esta questão. O que é certo é que detectar pulsares com este número de revoluções por minuto é sempre interessante para depois confrontar a teoria com a observação. Miguel, e vamos agora perceber a influência do Sol na Terra e, num caso em particular, na relação do Sol com os cachalotes. Quem diria? Cachalotes. Mas primeiro vamos falar de como é que o Sol tem estado nestas últimas semanas, particularmente ativo. A região ativa 2673, é assim que os astrónomos a conhecem, emitiu, ao longo destas semanas, 7 flares brilhantes, 7 explosões muito brilhantes. A mais forte foi registrada no dia 6 e teve a magnitude que os astrónomos chamam de X 9.3. X é a classificação mais elevada das explosões das estrelas. Mesmo assim está longe daquela que historicamente se pensa que foi a maior explosão que tivemos na Terra, o chamado evento Carrington, que foi no século passado, que atingiu intensidade X45. Estas imagens são absolutamente extraordinárias desta atividade do nosso Sol. E esta semana apareceu um estudo também que tenta perceber por que razão é que nós encontramos estas explosões mais intensas em ciclos que até são muito pacíficos no Sol. O nosso Sol, a cada 11 anos, tem precisamente o seu ciclo energético. Este ciclo em que está o Sol é até dos mais calmos que nós conhecemos, mas curiosamente apresenta as explosões mais intensas. Porquê? Agora surge um estudo que diz que a culpa, Cristiana, é das migrações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste estudo os autores dizem que a cerca de 55 graus a norte e a cerca de 55 graus a sul formam-se autênticas bandas magnéticas, jatos magnéticos de grande intensidade. E depois, ao longo do ciclo energético do Sol, elas vão migrando para o Equador, para regiões mais próximas do Equador do Sol. E, Cristiana, quando chega ao Equador é uma festa magnética extraordinária, extremamente intensa. E o que os astrónomos deste estudo dizem é que, quando temos ciclos mais pacíficos, estas bandas magnéticas têm muito mais tempo para evoluírem. E, portanto, se derem mais tempo às bandas para evoluírem, elas ficam muito mais intensas. E por isso é que, apesar de termos ciclos energéticos mais calmos, entre aspas, são também propícios a criarem estas bandas magnéticas de maior intensidade. E quando se juntam ali no Equador, podem formar aquilo que estes astrónomos chamam de deltas, ou seja, precisamente estas regiões muitíssimo mais intensas. Vão ser precisas muito mais observações para saber se de facto esta teoria vai vingar ou não. E tu falaste muito bem de cachalotes, por uma razão muito simples, porque também ficámos a conhecer nestas últimas semanas de um estudo que diz que, pega em 2016, quando cerca de 3 dezenas de cachalotes deram à costa nas praias do Atlântico Norte. Foi feita a autópsia, autenticamente, estes cachalotes. Eles estavam bem nutridos, estavam perfeitamente saudáveis e, portanto, a questão que se coloca é porquê é que eles apareceram naquela costa? O que este estudo diz é muito interessante. Diz que os cachalotes precisam da orientação do campo magnético da Terra para também se orientarem nos oceanos. Quando nós temos as explosões solares que depois acabam por chegar à Terra, alteram também o próprio campo magnético da Terra. Cria ali uma perturbação no campo magnético da Terra. Quem é que sofre com isso? Olha, muitos. Se calhar as próprias comunicações da Terra, mas em particular, ao nível da biologia, os cachalotes ficam muito afetados com essas perturbações do campo magnético da Terra. E os cachalotes jovens, quase bebés, sentem ainda mais essa perturbação. E, portanto, o que dizem estes investigadores é que as flutuações do campo magnético da Terra, associadas às explosões solares, tem uma grande influência, precisamente no sentido da orientação dos cachalotes e, portanto, é natural nós termos este tipo de acontecimentos que, aliás, já se sabia que o campo magnético da Terra, através do Sol, também altera a capacidade de orientação de aves e das abelhas. Portanto, eis uma relação muito direta até do Sol na Terra. Miguel, para terminar, num minuto, as últimas fotografias da Cassini, que terminou esta semana a sua missão. Muito rapidamente, eu acompanhei, obviamente, em direto o fim da missão Cassini. O vídeo que nós vamos ver é precisamente o vídeo da altura em que foi decretado, digamos assim, o fim da missão Cassini. Deixa-me dizer que foi um momento comovente em que seguiu o que nós estamos... Aconteceu exatamente o que estamos a ver. Foi decretado o fim e depois houve um silêncio na sala de controle da NASA. E o que é que, no fundo, como é que nós temos de representar, em termos gráficos, este fim da Cassini? É esta imagem que eu vou pedir, está, da Regi, esta imagem que nós estamos a ver. Num segundo, nós temos aquele pico central, na parte superior. Aquele pico central diz que a Cassini está a enviar a falar com a Terra. E depois, Cristiano, de um momento para o outro, passamos para o quadro de baixo. Totalmente silêncio.
Foi assim que foi representado em termos pictóricos o fim da missão Cassini, e nós, nas próximas semanas, vamos falar também sobre o que é que a Cassini ainda nos deu também aqui na Terra, no nosso dia-a-dia. Muito bem, fica prometido, Miguel. Obrigada. Até ao próximo domingo. A seguir ao intervalo, estamos de volta para a terceira hora do Bom Dia Portugal. Até já.